Brasil, a cada 8 minutos, uma criança é abusada. Os dados revelados pela Polícia Federal em 2015 revelam que 76% dos pedófilos do mundo estão concentrados aqui no nosso país. E, pasmem, ainda somos o campeão de pornografia infantil na internet. Esse grave e delicado tema será analisado pelo psiquiatra Carlos Salgado no primeiro passo de hoje. Naquele dia eu recebi um folheto que mexeu comigo. Já fazia alguns anos que eu lutava contra lembranças que me atormentavam. Não. Mas é assim. É isso. Que amor. Claro, eu dou tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, mas você tem que fazer o que eu te peço. Eu não quero, vovô. Olha só, Lara. Se você não fizer as coisas do jeito que a gente combinou, as coisas que eu te peço, a vovó vai embora dessa casa e ela nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ver ela. Você entendeu? Você vai fazer as coisas que eu estou te pedindo? Essa tendência de um indivíduo que se repete ao longo de sua vida de buscar objetos sexuais, de buscar interação sexual com pessoas muito jovens é, sim, uma doença. Então, nesse sentido, pedofilia, buscar crianças para a satisfação sexual ou para a excitação sexual é, sem dúvida, uma condição de doença a ser abordada, a ser tratada. Fixar-se no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento na atração por crianças, sugere imaturidade, ou seja, teorias mais complexas à parte, são indivíduos que têm nessa área do seu funcionamento mental um tom, uma predominância de algo imaturo, sentem-se mais identificados para a sua excitação com crianças do que com indivíduos da sua faixa etária. Então, podemos falar genericamente que são indivíduos que não progrediram na maturação psicológica plenamente no item, no quesito sexualidade ou sensualidade. We spoke to several men who knew you when they were boys at St. John the Baptist in Haverhill. They told us you molested them, is that true? Sure, I fooled around her, but I never felt gratified myself. Right. But you admit to molesting boys at St. John the Baptist? Yes, but as I said, I never got any pleasure from it. That's important to understand. Right. But can you tell me where and how you fooled around with these boys? I want to be clear. I never raped anyone. There's a difference. I should know. How would you know? I was raped. Uma teoria é de que, uma vez exposto ao abuso, o indivíduo tende, por mecanismos de imaturidade psicológica, a repetir esse abuso sem saber vencer esse estímulo excessivo que houve na sua biografia. E, na tentativa de integrar essa experiência, busca os mesmos objetos que fazem parte daquele universo de quem abusou dele. Ou seja, não consegue dar conta do recado de lidar com a vivência traumática e faz o que? Repete uma novelinha, digamos, muito parecida com aquela a qual foi exposto. Claro que isso não desqualifica em absoluto o sofrimento original desse indivíduo, mas quando ele faz outrem sofrer, nós tendemos mais a pensar nas novas vítimas do que na sua vítima original, que era ele mesmo. He offers to take me to get ice cream. You know, he's a priest. I'm a kid, so I go. Sure. So we're driving home, and he starts patting my leg, and, you know, then his hand just slides right up. Sentir-se atraído por crianças é uma pauta. Transformar essa atração em uma conduta de busca e de interação, ou mais tipicamente de imposição
da sua presença, do contato físico com a criança, aí sim a gente vai para o abuso, ou numa palavra dura, né, para o estupro. A vida sexual, a ação sexual com um indivíduo frágil, um indivíduo não capaz de se defender psíquica e fisicamente, caracteriza estupro. Então, ser pedofílico, sentir-se atraído e excitar-se com crianças é uma temática. Avançar para a conduta de busca efetiva e física desse contato nos encaminha para uma transgressão. Então, envolve essa condição tanto o adoecimento, a gente pode chamar em palavras mais duras de novo, né, de perversão da conduta sexual, do interesse sexual, da excitação sexual, em uma conduta transgressora do ponto de vista legal, que é interagir sexualmente com um menor, com um indivíduo frágil e incapaz de se defender. Toda e qualquer invasão da privacidade de um indivíduo que não é capaz de se defender com conotação sexual, ou seja, carícias, ou, no último extremo, a interação entre genitais, né, realmente o conjunto caracteriza abuso, caracteriza estupro. Então, sim, excitar-se e excitar uma criança no contato físico é estupro, quer haja consumação final ou não dessa relação. He didn't try and hide it at all. He had this really odd rationalization for it, like it was totally normal to fool around. Há indivíduos que defendem, confrontados com a contingência de se sentirem atraídos e procurarem objetos sexuais infantis, se dão conta de que se trata de um processo adoecido, e aí a gente nos encaminhamos para observá-los como indivíduos compulsivos que desejariam não ter essa atração, mas essa atração ressurge na sua psicologia, no seu funcionamento psíquico, que elas vão à ação, muitas vezes sofrendo e se sentindo culpadas e procurando se proteger disso e tendo dificuldade, e esses são tipicamente os indivíduos que procuram atendimento, procuram a atenção psiquiátrica em função do caráter compulsivo disso, ao se darem conta. Eu sei do que você vai gostar. Olha essa aqui. Vai pra cama. Isso. Vai pra cama. Vai. Se você me tocar, eu juro que eu vou contar pra minha mãe. Eu vou contar pra minha avó. Se você contar, eu te mato. E há os indivíduos que defendem como algo normal. Não, os romanos já faziam isso, explicações assim, os gregos faziam isso, então realmente é algo que na mente dessas pessoas que é defensável, quando a sociedade como um todo acha algo repulsivo, algo realmente punível, passível de punição. Sem barulho. Você tá bonita. Eu vou tirar minha mão e não quero escutar nem um pio. Você sabe o que vai acontecer. Tua mãe me ama. E ela não vai acreditar em ti. E você vai ser expulsa dessa casa. Minha princesa. Essa questão dolorosa, né? Onde está o pedófilo, né?
estatisticamente, predominantemente, o pedófilo está muito próximo da criança longitudinalmente, é alguém da convivência da criança. Então, não... o tarado, digamos, aí numa linguagem bem popular, não precisa ser o sujeito que está escondido numa moita misterioso lá, ou que abusa de crianças na saída da escola, não. Tristemente, o típico abusador é um indivíduo do convívio familiar, muitas vezes de confiança da família, quando não, tristemente, papai e mamãe. Aliás, cabe lembrar que as mulheres também podem abusar de crianças, as mulheres também podem ser pedofílicas e levarem a cabo a sua atração pela criança na condição de abusadores. And did you? Yeah. I know what you must be thinking, like, why would I ever do that to some creepy guy who's 30 years older than me? But what we have to understand is that this is the first time in my life that someone told me that it was okay to be gay. O fato de alguém ter sido abusado precocemente na vida definiria a sua orientação sexual? Eu acho que isso não se sustenta. Numa dada biografia, dificuldades na área sexual, quer dentro da homo ou da heterossexualidade ou da sexualidade variada, pode ser incluído, digamos, numa dada biografia, algum desconforto relativo a momentos de abuso. Agora, isso por si só definir a orientação sexual, eu acho que é temerário a gente, digamos assim, assentar essa decisão ou essa contingência que é a orientação sexual dentro de um evento traumático como uma variável isolada. O fato de alguém excitar-se com um objeto sexual infantil, ou seja, com uma criança, caracteriza um tempero de pedofilia, né? Se isso vai brotar na forma estruturada ou não, né? E por que vai brotar? Então, o sujeito mais corajoso vai conseguir as vias de fato, ou a gente poderia dizer que o sujeito mais doente vai às vias de fato. O sujeito mais covarde não vai às vias de fato e fica só na excitação eletrônica, ou o indivíduo menos doente. Mas, em essência, sentir-se excitado com criança é pedofilia, seja por fotografias, filmes ou na interação direta com a criança. Como a criança manifesta o abuso? Como proteger os filhos deste perigo? Quais os tratamentos indicados para a vítima e o pedófilo? Estes assuntos serão tratados pelo psiquiatra Carlos Salgado no primeiro passo da próxima semana. Até lá!